Vivemos em uma era onde nunca foi tão fácil mudar o corpo. E os resultados dos procedimentos acabaram virando conteúdo nas redes sociais. E a naturalidade virou tendência. Mas será que até a naturalidade virou um padrão? Oiê, eu sou a Gabi Palma, empresária, criadora de conteúdo e apresentadora de TV. Tudo começou nas redes sociais. No final desse programa, eu tenho uma fofoca para contar para vocês não têm nem noção. Mas agora vamos receber o nosso convidado especial, que ele é reconhecido internacionalmente como o cirurgião plástico das Misses. Vocês estão entendendo do poder desse programa? Gente, ele é especialista em cirurgia plástica corporal, facial, estudou nos Estados Unidos e ele, bom, quem olha o antes e depois dele, acredito que até Photoshop, mas não é, é tudo real, eu posso garantir para vocês. Seja bem-vindo, doutor Fabrício Vervian. Muito obrigado pelo convite, é uma honra, te acompanho há muito tempo já nas redes sociais, conteúdo sempre pertinente para informar e vamos estar aberto para todas as perguntas hoje. E vamos trazer informação aqui hoje com ele. Vamos começar falando assim, ó, eu tenho uma visão da cirurgia plástica como que ela sempre está mudando, né? Conforme existem alguns movimentos de algo demais, assim, muito peito, tinha um tempo que era muito seio, que era muito bumbum, aí tem as fases da naturalidade, aí tem as fases do contorno corporal bem marcado, e eu quero que tu nos fale em que momento nós estamos. O momento, ele pode mudar, né, muito facilmente. Né? Eu sempre digo assim, sempre digo para paciente, o momento para ti tem que fazer sentido. Não adianta tu almejar um resultado, por exemplo, que as Kardashian fazem um procedimento. Daí dá uma onda, uma cascata, todo mundo quer fazer o mesmo procedimento. A paciente não me procura e diz assim, o Brad Pitt fez deep plane, fez face, tô vendo, seguindo tais páginas que não é nada oficial, tudo é extraoficial, mas daí com várias teorias, quero fazer igual. Eu falo para o paciente, isso é um desejo antigo ou é motivado pelo que tu leu nas redes sociais? Doutor, sempre me incomodou, mas eu tinha insegurança do resultado. Mas vendo que X, Y, Z fizeram o procedimento e ficou muito bom, eu também quero fazer. Então, tu tem que sempre contextualizar e dizer que toda cirurgia plástica, o intuito dela é uma transformação, né? Que é para trazer melhora da autoestima, né? O paciente se sentir melhor, mas é um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que sempre botar o paciente com os pés no chão e dizer para ele o quão é importante a gente explicar os dois lados. O lado de um super resultado que a gente viu na internet, ou uma celebridade fez, e o que é a vida real. O paciente, qual o preparo que ele tem que ter, quais são as etapas que ele vai ter que passar. O pós-operatório não é um momento de spa ou férias. Né? O paciente, até pelo contrário, tem exclusão social, tem edema, tem inchaço, tem que usar muitas vezes malhas apertadas, entendeu? Confinamento social. Tem que se resguardar. Muito, se resguardar e seguir toda uma orientação pós-operatória, que isso acaba, no início, dando um efeito rebote, contrário. Né? Então, tu tem que deixar o paciente sair um pouco daquele frenesi das redes sociais e mostrar para ele o que ele realmente tenta fazer, que ele entenda o que ele busca com essa cirurgia. E lembrando que cada corpo é um corpo também, né? Não é mostrado nas redes sociais o pós-operatório. Então, isso que o doutor está falando é muito importante. Até para não ter uma quebra de expectativa. É verdade. Né? Porque, na verdade, o processo cicatricial, como tudo na medicina, a medicina não é uma ciência exata, né? Cada corpo tem uma resposta. E, às vezes, a mesma pessoa fazer uma cirurgia de lipoaspiração com uso de alguma tecnologia de retração de pele. Ela tem uma resposta de uma melhora na retração de pele de 70% no braço, 20% no abdômen e 80% nas costas. É a mesma pessoa. E, às vezes, dependendo da época de vida dela, alterações hormonais, estresse alimentar, ela vai ter outra resposta em outra fase da vida dela, entendeu? Falta de hidratação. Falta de hidratação. Então, são tudo questões que precisam ser bem abordadas na cirurgia. Ok, me diz uma coisa agora.
Como que está essa questão do explante, que estava um movimento muito grande? Como que está a cirurgia em relação com a naturalidade hoje em dia? O explante, ele veio, eu faço muitas pacientes que principalmente vêm do exterior ali, né, dos Estados Unidos para fazer explante. As brasileiras ainda, elas conseguem pesar melhor, né, os benefícios, e a gente consegue explicar o que é realmente mito, porque assim, ó, tu sempre vai ter um excesso de informação para coisas boas e para coisas negativas. Tu tem que balizar e pontuar. Até que ponto o que se fala na internet procede. O explante é por uma necessidade, uma escolha pessoal, ou por alguma questão que tu leu na internet, uma doença que pode dar. Tem que sempre botar o paciente para saber o que realmente, baseado em qual informação que ele quer tomar essa conduta. Então, não é uma cirurgia tão frequente, o explante, para as brasileiras. Elas acabam voltando, a gente acaba pontuando os pontos fortes e fracos, e geralmente ela acaba fazendo uma substituição do implante. Ela vem de repente, eu quero, já está um pouco caído, eu aumentei, mas eu quero explantar por isso, isso, isso. Daí eu explico, e ela, não, se é assim, bota uma prótese menor e faz a mastopexia, por exemplo, entendeu? Ah, sim. Muito bem. E me conta uma coisa. Eu sei que tu é muito famoso pela tua lipo HD, né? Qual que é a tua visão desse novo formato de lipo agora que o pessoal está fazendo? Futuramente, tu acha que alguma coisa vai mudar? Qual que é a tendência da lipo? A lipo, na verdade, tu pode definir a lipo em alta definição, e essa alta definição tu pode fazer tanto com uma retirada, tu faz a lipoaspiração do abdômen todo, né? Daí tu vai ter ou uma retirada mais pronunciada em algumas regiões, principalmente onde tem uma interseção muscular. O músculo tem algumas interseções. Então tu vai intensificar um pouco mais ali, e algumas técnicas enxertam gordura, né? Eu acabo não enxertando a gordura na região muscular por uma questão até de segurança, né? Porque eu tenho um risco teórico maior de embolia, né? Gordurose, então eu acabo nessa parte pesando risco e benefício e não aderindo a esse tipo de técnica. Prefiro mesmo limpar bem o abdômen da paciente, fazer um reforço da lipoaspiração em alguns lugares, mas sem ser algo muito intenso. Porque a gente vai contar e a gente orienta, que a paciente mantém o peso. Mas se ela, de repente, por alguma questão pessoal, engordar, se tu enxertou gordura, se tu lipou muito uma região em detrimento de outra, tu pode ter um pouquinho mais chance de ter uma desfiguração ali da região abdominal. Então eu sempre prefiro uma lipoaspiração mais homogênea e orientar que o paciente vá para a academia, né? Uma vez que a espessura da pele está menor, a tendência do músculo aparecer. Então são os melhores resultados que a gente estava conversando antes de começar o programa. Os melhores resultados são uma boa lipoaspiração e um paciente dedicado no pós-operatório. E isso sim envolve principalmente uma alimentação adequada e exercícios físicos de preferência diário, mas se não puder, 4, 5 vezes na semana. Gente, assim, até o Fabrício, que ele é um cirurgião assim renomado, reconhecido pelo trabalho excelente dele, se vocês forem fazer uma cirurgia plástica com ele, por exemplo, que é ótimo, e vocês não cuidarem do pós-operatório, o milagre ele não vem. Então, a alimentação, o treino, ele tem que vir aliado com o trabalho de um bom profissional. Doutor, agora vamos para o nosso primeiro quadro, Responda em 30 segundos. Responda em 30 segundos, doutor. Qual que é o procedimento que mais cresceu após o efeito Ozempic? Abdominoplastia e mama redutora. Por quê? Tem 26 segundos. Explicar? Porque com a grande perda ponderal, grande perda de peso, né, o paciente acaba tendo excesso de pele. Então essas cirurgias onde tu vai remover esse excesso de pele, com a abdominoplastia, que tu faz o corte aqui embaixo, a mini abdômen, que daí é uma quantidade de pele menor, e a mastopexia, que tu tira o excesso de pele, cresceu bastante. Entendeu? Tudo por conta da flacidez, da perda de peso. Da perda de peso. Muito bem, olha ali, sobrou um segundo ainda. Segunda pergunta, existe idade ideal para começar as intervenções cirúrgicas? Não existe. Na verdade, a idade ideal ela vai estar sempre condizente com o teu momento de vida. Você tem que fazer sentido aquela cirurgia, sua condição de saúde, financeira, familiar, tudo tem que estar alinhado, entendeu? Quando isso está alinhado e manifestar o desejo de ter uma melhoria
em alguma parte do teu corpo que traga melhor da autoestima, esse é o melhor momento da tua vida. Lembrando que tu faz pede uma bateria de exames, então Sim, tudo tem que estar certinho ali também para ser seguro. Perfeito. Muito bem. Qual o maior erro que você vê nas redes sociais sobre a promoção, digamos, da cirurgia plástica? Eu acho que sempre o médico ele tem uma obrigação ética de ponderar benefícios e malefícios de uma cirurgia, entendeu? Tu não pode tornar a medicina algo muito comercial sem tu explicar também o processo pós-operatório, diferenças individuais de cada organismo, deixar a pessoa fazer um julgamento baseado numa balança onde há um equilíbrio para ele poder decidir se vai fazer cirurgia ou não. Então eu acho que às vezes está muito apelativo o comércio. Ai, gente, nada como responsabilidade, né? Todo mundo nessa área tem que ter responsabilidade. Com certeza. E a área médica a gente não tem... Eu sempre digo que a medicina, a cirurgia plástica, ela é sui generis. Ela está acima de um bem, algo de consumo. É o teu corpo, entendeu? Então, tua vida, né? É a tua vida. Então isso não tem preço, entendeu? Pensar bem, pesquisar bem e alinhar todos os fatores, inclusive questionar bastante o cirurgião sobre todas as possíveis técnicas que existem, opções, complicações que podem existir. Isso o paciente tem que fazer isso ativamente, entendeu? E o médico tem que responder de maneira objetiva. Muito bem. Eu até deixei passar os 30 segundos, porque é muito importante que vocês reflitam sobre isso. E qual procedimento parece simples, mas é extremamente complexo? Tem algum? Todo procedimento, na verdade, nenhum procedimento parece simples. Às vezes o paciente pode, por exemplo, uma rinoplastia, é uma área de extensão menor, mas ele exige 1 ano e meio, 2 anos para desinchar. E o paciente também tem que ver que a parte externa, se ela diminui, ela pode desalinhar uma parte interna, um septo, um corneto, que já está desalinhado e ele vai se manifestar, porque ele está menor. Então seria a rinoplastia. Rinoplastia. Parece. E realmente, eu achei que fosse super fácil, que nem aquela cirurgia no olho que a galera tira o grau, sabe? Ah, sim. Que é rapidinho, que é 10 minutos. Mas pode ter também ressecamento ocular, pode ter também essas coisas. Então nada é simples, não, galera. Nada é simples. Qual cirurgia exige mais do emocional, da força de vontade do paciente? Cirurgias que envolvem lipoaspiração, porque geralmente são mais regiões anatômicas, abdômen, costas, braços, a mulher às vezes só joelho, coxa interna. Então acaba causando um processo inflamatório um pouco maior, né? E muita compressão da malha, drenagem, tape. Isso, se o paciente não está com eu sempre digo, se não está com o emocional bem alinhado, vai dar um push-down. Não quer muito, né? Tem o rolinho também, que não é muito confortável. Sim, as placas, né, os rolinhos, tudo isso acaba fazendo o pós-operatório não ficar nada agradável. Se tu não está no spa, tu não está em spa, tu não está em férias, tu está num pós-operatório. É verdade. E o que você gostaria que todo mundo soubesse antes de fazer uma cirurgia plástica? Soubesse melhor dos malefícios e benefícios. Eu acho que a minha luta dentro do consultório, principalmente, é alinhar bem o paciente, que ele tenha um bom preparo, que faça uma investigação da sua saúde, para saber que é uma cirurgia. Isso também é uma coisa importante. A pessoa vai para uma cirurgia plástica contando que tudo só tem resultados maravilhosos, né? Mas é uma cirurgia. Tem que levar com um pouco mais de seriedade. Inclusive, a pessoa assina um termo, né, de responsabilidade, Sim. que sabe que pode dar algumas coisas erradas, porque cada corpo é um corpo, enfim. Mesmo que assine, não é que é para acontecer. E graças a Deus a medicina evoluiu, que a probabilidade de qualquer tipo de intercorrência ela é muito baixa, né? Mas a gente tem que entender que ainda assim é uma cirurgia, tem que ter um respeito. Banaliza os procedimentos estéticos, fazem em clínicas, fazem com profissionais não habilitados. Eu acho que tem que ter um pouquinho mais de cautela antes de tudo. Um limite. Um limite. Né? Saber dar o tempo necessário entre um procedimento e outro, até para tu ver como aquele resultado se assentou antes de dar o próximo passo. Muito bem, ele respondeu muito bem todas as perguntas. Espero que vocês tenham adquirido aí e prestado muita atenção nesse conhecimento que o doutor trouxe para nós. Não é do dia para a noite que um profissional recebe o título de trabalhar com as mulheres mais belas do Brasil. E eu gostaria de entender como que
você entrou no universo das misses, do cirurgião plástico das misses. Me conta um pouquinho dessa tua história. Na verdade, a gente se forma como mestre, cirurgião plástico, e esse é o nosso intuito, estudar e ficar reconhecido pelo bom atendimento, né? Mas, claro, ganhar esse título, ele veio através do fruto do trabalho, das coincidências da vida. Mas a primeira paciente que me procurou foi a Jusceila Bueno, não sei se tu conheces. Ela participou na época, ela participou do Mais Bela Gaúcha, depois ela participou do Miss Mundo Brasil. Ela fez os procedimentos com a nossa equipe na época lá, e ela se destacou muito pela naturalidade, pela beleza, também muito fruto da dedicação dela, exercício, alimentação. Ela conseguiu sentir o verdadeiro objetivo de alinhar todos os pilares, né? E isso chamou a atenção, o grau de melhoria dela com toda essa transformação. E daí vem outra paciente que vai concorrer, mas meio às vezes começa do zero, não sabe como é o padrão, né, que se exige geralmente dentro de um concurso, daí acaba se destacando, acaba vencendo título regional, nacional, e nisso chama a atenção dos organizadores, convido para ser jurado, moro no Rio Grande do Sul, Miss Brasil, né, fui jurado várias vezes Miss Brasil, Miss Rio Grande do Sul, então isso acaba, uma coisa vai puxando a outra, né, assim como eu já fui jurado de várias escolhas soberanas, de várias regiões aqui do Rio Grande do Sul, né, então eles acabam utilizando a tua habilidade técnica, né, para julgar num concurso de beleza, entendeu? Então, foi linkando as coisas e a gente acabou sendo procurado muito pelas misses, entendeu? Coisa boa. Então, tu teve umas misses ali que foram referência, que foram uma vitrine do teu trabalho, com a dedicação dela e do trabalho bem feito, elas acabaram trazendo visibilidade para ti. E tudo a ver, né, gente? Concurso de beleza, concurso de Miss. A gente sabe que sempre teve um padrão pro Miss, né? Que, enfim, eu já concorri com concurso de Miss várias vezes. É a moça que tem a prótese, que é mais magrinha, o corpo, assim, violão, que é bem o que tu costuma fazer nas tuas cirurgias. É que, na verdade, vence a melhor no conjunto. Mas o que eu costumo dizer, não é o silicone ou a lipo que vai fazer diferença na hora que tá voltando, mas sim a confiança daquela candidata, que para ela, aquilo ali fez sentido e ela ficou mais confiante. Quando tu vê que a postura dela é diferente, na hora que ela vai desfilar, na hora que ela vai fazer entrevista, isso salta aos olhos. Autoestima. Além de autoestima. E isso que realmente faz a diferença na hora. O corpo muitas vezes consegue com exercício e academia também, um corpo competitivo também. Mas às vezes a pessoa que alinhou todos os parâmetros, ela vai muito confiante. E isso tu destoa, ela entra e tu já sabe. Muito bem. E agora, vamos mais uma perguntinha que eu gostaria muito de te fazer. Tu até tocou nesse assunto agora umas perguntas atrás. Qual que é o limite para o cirurgião plástico nas redes sociais? Né? Tem a questão da perfeição, né? Abordar a perfeição, o antes e depois. Qual que é o limite assim, de tu postar o antes e depois? De mostrar a referência de alguma mulher perfeita, alguma coisa assim, como que tu vê a responsabilidade dos teus colegas de trabalho, assim, o que tem que ter? Eu sempre foco muito, né, na minha vida profissional, da minha equipe, né, a gente acaba olhando muita coisa na internet, mas eu sempre acho que tu tem que fazer a lição muito bem feita dentro de casa, né, antes de julgar os colegas. Eu tento fazer um padrão para mim, né, seguir mais ou menos as recomendações que a gente é orientada a fazer desde a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu gosto de botar os antes e depois, com certa parcimônia. Eu te confesso que eu tenho resultados muito bons, incríveis, que até eu, juro, e até eu faço um julgamento da pessoa, talvez que eu nem operei, que talvez eu vá operar, vai ver e vai se identificar. E como eu vou trabalhar, porque a resposta daquela paciente, ela evoluiu muito favoravelmente em todos os quesitos. Muitas vezes, fez uma lipo, tinha uma flacidez prévia, não usou uma tecnologia, a pele retraiu, colou bem. E, claro, a paciente também cuidou uma alimentação no período e evoluiu muito bom, tão bem que nem eu acredito que evoluiu tão bem. Isso acontece de maneira frequente. Então, eu já faço uma triagem, embaixo faço questão de botar que foi um processo que houve uma evolução, houve uma indicação e que a paciente fez a parte dela, continua fazendo com dieta, com exercício
e que também todo procedimento, a regra é dar certo, né? Mas toda regra tem sua exceção. Então, tu tem que deixar o paciente sempre muito bem orientado antes de... Então, eu acredito que o cuidado seja em levar a informação. Informação. Né? Mostra o resultado, sabe? É o seu trabalho que tá ali, tu tem que ter orgulho. Mas realmente falar o tempo de recuperação, isso aí. Falar o que a paciente fez no pós-operatório. Né? Contextualizar aquele retrato. Porque o antes e depois é um retrato, mas houve um filme para dar aquele retrato. E contextualizar a paciente. Para que dela eu vou me sentir melhor, mesmo que vai evoluir, vai ficar bem, eu me sinto melhor no processo se eu sei que eu estou sendo o mais honesto possível com a paciente. Muito bem. Então agora, vamos falar fofoca? Vamos lá. Conta para eles, doutor, como é que a gente se conheceu? Mas tu quer que tu falar? Tá, eu falo então. Gente, eu conheci o doutor justamente porque eu sempre fui inserida nesse mundo Miss e eu via os resultados das misses em que ele operava, né? Para vocês verem que realmente é um bom, né? Assim, um apelido, né? O médico das missas, assim, o cirurgião das missas, né? Então, a minha informação foi verídica. Foi, viu? Né? Tu foi uma que procurou baseado em resultados prévios. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu engravidei, tive 3 gestações em 2 anos, ganhei muito peso, enfim. Aí eu fui lá, doutor, resolve. Como é que é o nome da cirurgia que se diz Mommy Makeover? Isso aí. Aí o doutor resolve o que dá pra fazer. Daí ele fez lá um monte de coisa. Mas dentro do limite, eu sempre tenho importante o limite. E também vamos fazer uma observação. Paciente excelente, tá? Mesmo elogiando ela, sempre seguiu rigorosamente todas as condutas pré-operatórias, trans e pós-operatórias. Nota 10. É isso aí, gente. Então, eu sou também uma case do doutor, viu? E foi por isso que eu convidei ele também para vir aqui, porque eu conheço todo esse lado profissional dele e eu sei que ele é referência. Agora vamos para o nosso último quadro, Isso ou Aquilo. Doutor, o que tu prefere fazer? Lipo HD ou abdominoplastia? Lipo HD. Por quê? Tá, tem que dizer por quê, né? É que, na verdade, eu gosto de tudo, depende muito do contexto, né? Mas a abdominoplastia vai ser uma cirurgia um pouquinho mais extensa para fazer e para cuidar no pós. Tem que costurar a musculatura, tem que cuidar da cicatrização, então envolve um esforço físico e mental da paciente e do médico maior do que da lipo. Ah, muito bem. E o que você prefere? Pergunta. Canetas emagrecedoras ou cirurgias plásticas? Essa é uma pergunta difícil. Depende, né? O paciente, a caneta emagrecedora, ela pode ser um facilitador, que eu não opero o paciente que está acima do peso. Ela, como quesito para fazer uma cirurgia, uma lipo, a lipo não é para emagrecer, nem a abdominoplastia. Ela precisa perder o peso. Então, se ela fizer isso com exercício, dieta, melhor. Se ela não consegue, a caneta ela vai ter que ser uma condição pregressa à cirurgia plástica. Eu prefiro cirurgia plástica, mas se o paciente precisa desse suporte para chegar na cirurgia, eu sou favorável. Porque senão se não tiver no peso ideal, nem tem como fazer o teu trabalho, né? Indico por causa de questões de segurança e diminuir a expectativa de um bom resultado. E o que você prefere? Um resultado imediato, algum procedimento com resultado imediato, ou algum procedimento que seja um pouco mais invasivo, mas tenha uma evolução natural do pós-operatório? É que não existe procedimento com resultado imediato, né? Então, todo o tratamento... Existem tratamentos menos invasivos, né? Um botox, um preenchimento, só que o bioestimulador. Só que eles dão um resultado... dependendo do que tu busca, se uma flacidez mais franca do abdômen inferior a um procedimento cirúrgico. Sem procedimento cirúrgico, a gente falou, tem um pós, tem que ter um preparo, mas ele tende a te entregar um resultado melhor. Vai ser mais moroso, mais demorado, mas um resultado melhor. Então, muitas vezes o procedimento mais invasivo, ele vai te dar um resultado superior, né? Mas quando bem indicado. Muito bem. E o que você prefere? Próteses maiores ou mais discretas? Mais discretas.
prefiro mais quieto. Naturalidade. Eu acho mais natural, mais bonito, mas eu sempre digo para o paciente. Muitas coisas eu dou liberdade para o paciente escolher e depende, sabe que tem próteses maiores que fica muito bonito. Depende da... Eu sempre falo assim, ó, tem personalidade para poder levar aquele seio maior. Tem mulheres que combinam com um seio maior. Elas são muito comunicativas, elas têm um corpo bem moldado, entendeu? E vê que vai ficar legal, vai ficar bonito, vai combinar, né? Vão na academia, tem um bumbum, né? E tem mulheres que têm uma personalidade um pouco mais retraída, um pouco mais discreta, mais slim. Eu acho que combina mais. Eu digo assim, mas vocês escolhem, eu dou a minha opinião. Tem coisas que são negociáveis, tipo isso, e coisas que são inegociáveis, como fazer uma cirurgia acima do peso. Muito bem. E você acredita que a melhor opção é rejuvenescer os tratamentos estéticos ou harmonizar? É que assim, ó, a harmonização, se tu vai levar no sentido de tu tá com um rosto mais envelhecido, né? Eu prefiro, hoje em dia, eu já sou favorável a fazer o procedimento de rejuvenescimento facial. O lifting que tu faz um reposicionamento das estruturas musculares e a pele, vai ficar um rosto mais natural. Do que tu preencher, do que tu dar volume, né? E vai ficar mais, para mim, ficar mais artificial. Eu prefiro o rejuvenescimento por lifting facial. Muito bem, respondeu muito bem. Doutor, o que a gente falou aqui de mais importante que precisa viralizar na internet? Que se você tem alguma queixa, né, que possa estar te atrapalhando na questão da autoestima, isso é uma conduta que tem que tomar pessoal. Eu sempre digo assim, tu não precisa deixar de fazer porque não te estimulam. Às vezes tem um tabu, né? Marido, a mãe, não faz, minha filha, mas isso te incomoda. Tem que buscar alternativas. A medicina está aí para isso. A medicina evoluiu para te fazer bem. Então procure um profissional adequado, se informe bem, faça uma consulta, pense em todas as etapas de maneira cautelosa, faça os exames pré-operatórios. Isso se vai te fazer sentido, faz o procedimento. Não precisa também, assim, eu sempre digo, não vamos ser 880, nem descartar e nem fazer em excesso, né? Ver o que vai te fazer bem naquele momento da tua vida. Muito bem. Gostaria de deixar uma mensagem aqui de que, gente, os profissionais da estética e a estética em si, ela está aqui hoje para nos ajudar, sabe? Ajudar na nossa autoestima, ajudar a nos reencontrar, realizar um sonho, mas nunca ela está aqui não por pressão, e que isso não vire pressão, que isso seja leve, que seja a realização de um sonho e que vocês que forem fazer algum procedimento estético nunca passem dos limites. Então eu gostaria de agradecer ao meu doutor Fabrício por ter vindo aqui no meu programa. Eu adorei a tua presença, tudo que tu trouxe aqui para o pessoal, e eu gostaria também que tu deixasse as suas redes sociais para te seguirem. Ótimo. Eu quero agradecer, Gabi, o convite. Aceitei com muita alegria, porque sei o quanto é uma pessoa séria, o quanto isso é importante trazer informação. As tuas perguntas eu não te ajudei em nada, deixei claro, ela fez umas perguntas muito boas, então poderia ter feito melhor, né? E meu Instagram é drFabrício.Bervias. Se quiserem seguir, estamos lá para continuar dando informações. E vocês correm lá para ver os resultados. Gente, são incríveis os resultados dele. E são reais, tá? Eu me arrisco a dizer, porque já vi alguns resultados pessoalmente, inclusive o meu. As minhas redes sociais são @agabipalma. Eu tô no TikTok, eu tô no Instagram, eu tô no YouTube. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, estamos aqui na RS Play. Estamos logo terminando essa nossa primeira temporada de Gabi Palma no digital, onde eu me sinto assim imensamente feliz, preenchida, grata por esse programa. E é tudo para vocês, minhas seguidoras, minhas manas. Então, um beijo para vocês e vejo vocês no próximo Gabi Palma no digital. Vamos brindar? Vamos! Mais um programa.